noite, queridos irmãos. Estamos aqui para mais uma pausa para reflexão. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre mediunidade. Um tema muito importante. É claro que nós faremos uma breve reflexão. Por quê? Podemos nos perguntar: quem precisa saber sobre mediunidade? Todos nós. Todos nós temos percepções, todos nós vemos o mundo ao nosso derredor com os olhos da carne, mas temos muitas sensações além das percepções sensórias que nós possuímos como seres encarnados. É por isso que Kardec registra lá no Evangelho, no capítulo 28º, para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus concedeu ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço e com o microscópio descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, Deus lhe deu a mediunidade. Então, quando esse registro do Evangelho nos desperta para o entendimento de que a mediunidade é a capacidade de olhar para percebermos as coisas do mundo invisível. E por que perceber as coisas do mundo invisível? Porque, como mesmo Kardec em determinado momento vai ouvir da espiritualidade, a vulgo, muitas vezes são eles que nos coordenam, nos dirigem em nossas atitudes sutilmente, sem que percebamos. E perceber e entender as coisas do invisível também é entender as nossas próprias tendências, porque dali vamos perceber onde que somos influenciados, de que forma muitas vezes somos conduzidos. E o conhecimento desta capacidade que quase todo ser humano tem, faz com que nós possamos perceber este mundo de energias, de percepções, de sensações que muitas vezes não conseguimos explicar. É importante entendermos que a mediunidade, mesmo sendo algo que nasce conosco, é algo que precisa de disciplina, entendimento e capacidade de organização nossa. É por isso que nós, em doutrina espírita, propomos o estudo e a educação da mediunidade, para que, compreendendo as leis, possamos educar as nossas percepções. E, de certa forma, também desenvolver nossos potenciais neste campo. Para quê? Para que este mundo de correlações invisíveis possa se tornar visível para nós e compreensível, para que possamos saber lidar com essas capacidades. E esta educação é constante. Hoje, mesmo distantes de muitas atividades da nossa casa em termos do campo da mediunidade, é importante destacar o estudo do Livro dos Médiuns e de outras obras esclarecedoras, de forma simples. Nosso irmão Richard Simonetti escreveu tantas obras a respeito de aspectos da mediunidade que também, de forma muito uma forma muito didática, faz com que a gente possa perceber essas nuances. Ouvir casos, ouvir relatos, a própria experiência do Chico no seu campo, considerado até hoje um dos maiores médiuns da humanidade, para que nós possamos compreender esses meandros. Lá em O Livro dos Médiuns, nós precisamos compreender um texto que é muito apropriado para todos nós. Todas as imperfeições morais são tantas outras portas abertas ao acesso dos espíritos maus. Porém, a que eles exploram com mais habilidade é o orgulho, porque é a que a criatura menos confessa a si mesma. O orgulho tem perdido muitos médiuns dotados das mais belas faculdades e que, se não fora essa imperfeição, teriam podido tornar-se instrumentos notáveis e muito úteis
O prestígio dos grandes nomes com que se adornam os espíritos tidos por seus protetores os deslumbra, e como neles o amor próprio sofreria se houvessem de confessar que são ludibriados, repelem todo e qualquer conselho. Aborrece-se com a menor contestação, com uma simples observação crítica, chegando mesmo a odiar as próprias pessoas que lhes prestam serviço. Devemos também admitir que muitas vezes o orgulho é despertado no médium pelas pessoas que o cercam. É tão próprio, é como se tivéssemos ouvido uma mensagem para cada um de nós. Porque é muito fácil sermos pegos pelo orgulho, porque a maioria de nós tem vergonha de confessar o quanto ainda guarda de orgulho dentro de si, o quanto ainda estamos longe da chamada humildade, que é a proteção para muitas das coisas e armadilhas em que caímos na vida. Então, neste momento, ao refletirmos sobre a experiência da mediunidade na Terra, é importante lembrarmos que nós somos suscetíveis constantemente a influenciações e que só vamos nos libertar delas a partir do momento que estudarmos, analisarmos cada um de nós e, sobretudo, fazermos um esforço muito forte e muito profundo para nos libertar do que nós chamamos de orgulho. Orgulho por quê? Somos pequenos grãos de areia nessa imensa praia chamada universo. Somos o grão que constitui realmente a praia, mas que seria de nós sem os outros grãos? Que seria de nós sem o auxílio, a presença e o exercício constante de aprendizados que temos com os nossos irmãos? E é nesse exercício de todos os dias que nós vamos lapidando, aparando arestas que ainda temos para realmente brilharmos. E ao longo de muitos e muitos e muitos tempos, nós podemos nos tornar o cristal que vai refletir a luz do sol, o brilho próprio. Mas até lá, nós precisamos aprender a sermos grãos de areia e a compartilhar a experiência com os nossos irmãos de aprendizado constante, naquilo que chamamos de humildade, a grande fortaleza que o Mestre nos ensinou. Sejamos simples, quem quer ser o maior, que seja o menor no meu reino. Então, que nós possamos constantemente aprendermos com Jesus a sermos pequenos, pequenos grãos de areia na grande praia do universo, sob esse sol que o Criador nos proporciona. Estejamos em paz, meus irmãos, e possamos trabalhar em nós a cada dia no exercício constante de aprendizado, de sermos cada dia melhores. E para isso, lembremos também de um outro trecho do Evangelho. Fazei, pois, com que os vossos irmãos, ao vos observarem, possam dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, visto que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, seja qual for o culto a que pertençam. Que vejamos em nós, que as pessoas possam ver em nós aquele aprendiz do grande Mestre Jesus. Uma boa noite a todos.